também, porque o meu computador teve que reformatar o HD, né? Enfim, deixa eu voltar lá no meu texto. Aqui. Então, a questão, né, de como se usa, como é que a gente aproveita, né, essas estratégias durante a leitura. E aqui, como eles colocam, há uma divisão de trabalho, né, entre essas duas durante o processo de leitura ou não? Então, era isso que eu estava interessada. Eu peguei aqui, eu não sei se todo mundo está assim, exatamente sabendo o que é bottom-up e top-down. Então, é que, olha, eu acho que durante o texto acaba isso ficando mais claro, mas assim, essa estratégia de bottom-up é quando você usa a questão gramatical, né, aquilo que está no texto, efetivamente, para você conseguir o sentido, né? Então, cada vez que você olha a palavra, né, você tira o sentido da palavra e aí você vai juntando, né, para a sentença. Agora, o top-down... Oi, Cris, fala. posso só complementar? Lógico. Esses dois termos são bastante comuns na psicologia cognitiva e neurociências, e eles foram cunhados na percepção, nos estudos de percepção, né? Então, existem várias teorias sobre como é que nós percebemos o mundo, os objetos, como que a gente acessa, né, o que é que a gente está olhando. Porque você pode perceber, por exemplo, que se você pegar um tomate e você olhar esse tomate no meio-dia, na plena luz do sol, e depois você olhar esse tomate quando está escurecendo às 7, 9 horas da noite, esse tomate não envia a mesma cor, ele envia o mesmo formato, informação, né, para sua retina, informação sobre formato é a mesma, mas, por exemplo, sobre cor não é. Né, a quantidade de luminosidade que ele reflete ao meio-dia é diferente da quantidade de luminosidade que ele reflete no fim do dia. E mesmo assim, a gente continua com a mesma percepção. A gente sabe que é um tomate e a gente sabe que a cor dele é vermelha. Então, como que o nosso cérebro faz isso, né? Como que a gente olha objetos de diferentes ângulos, em diferentes períodos do dia, luminosidade, e a gente tem a mesma interpretação dos objetos, né? E aí então vieram umas teorias de percepção tentando explicar isso. E tem várias, e elas podem ser divididas nessas duas linhas. Então, aquelas que falam principalmente de processamento bottom-up, e outras que falam do processamento top-down. Então, o bottom-up, como você falou, é aquele que depende das características daquilo, né, da informação que está caindo na retina. Então, vamos pensar. Quando a gente fala do texto, o que está caindo na retina é o formato das letras, né? E a gente aprendeu a interpretar esse formato das letras e associar um som a elas. Então, nós vamos converter grafemas em fonemas e como experiência, a gente não faz isso mais letra a letra, mas a gente faz isso por partes maiores. Então, parte da palavra, a palavra inteira. A gente bate o olho e consegue acessar o significado lexical, né, o léxico dessa palavra. Falei errado, não é significado lexical, mas é o léxico. E aí depois, de novo, tem várias teorias, que uma delas, né, fala que você acessa léxico, aí então você acessa significado semântico, e aí então você cria a imagem daquilo que, né, da palavra que você tá lendo. Algo que ele também fala no artigo, né, a imagem que persiste. Tá? Então, esse seria bottom-up, ou seja, você só usa aquilo que está vindo de baixo da retina, né, como se fosse de baixo, não é bem de baixo, mas como se fosse da retina para o cérebro. Agora, outras teorias da percepção falam que não é só isso, que a gente usa essa informação, mas o tempo inteiro a gente cruza ou integra essa informação como informação top-down, ou seja, como nossa experiência, como nossas expectativas, como nossa memória. Tá, então é como se o que chega pela retina é uma informação bem crua, bem simples daquilo que a gente está observando, e o resto a gente completa da nossa memória.
Então, por que às vezes a gente pode olhar uma pessoa e confundir, né? Então, você olha sei lá, tá vindo uma pessoa, você fala, é João. Aí depois ele, né, ele não reage, você fala, ixi, não é João, é Rei. É justamente por isso, porque é o nosso top-down, né? Aquilo que é nossa memória, nossa expectativa, ele pode levar a um reconhecimento falso. Então, muito disso a gente vê, por exemplo, vai nas figuras Gestalt, né? A Gestalt, ela interage, elas são figuras, vocês sabem, né, o que são figuras do tipo Gestalt? Figura fundo, aquele jarra que você olha de um jeito e vê rosto humano, de outro jeito você vê a jarra, tá? Então são esse tipo de figuras, elas estimulam diretamente essa nossa interpretação conjunta, né, como que está na memória. E, enfim, então na leitura seria de novo isso. Então a gente recebe uma informação lexical, mas o top-down seria que essa informação lexical ela é fortemente influenciada pelo contexto maior daquilo que eu estou lendo, e esse contexto pode gerar expectativas. Então não é meramente informação que está vindo da retina, é uma forte integração com todas essas informações que já estão estocadas no cérebro. Por isso é top-down. Tudo bem? Só para complementar. Sim. Então, na leitura, o que eles tentam colocar é que, por exemplo, a palavra parafoveada, se você não consegue saber a pronúncia, ou se você não consegue lembrar o que é aquilo, né? Tipo assim, a gente vê sessão com S, cedilha, aí o que é uma coisa, o que é outra, aí você usa o seu conhecimento top-down para poder, entendeu, acessar o léxico. Mas o que eles dizem é que o bom leitor, né, usa pouco o top-down. Né? É isso que eles vão dizer. Aí, agora aqui voltando, né, eles usam esse modelo, né, que é o modelo de ativação interativa, que ele prevê, então, que vai ter bottom-up, que é quando que é a palavra, né, a letra, aqui, ó, você tem uma, como é que eles chamam isso aqui? Feature, né? Característica, e depois a letra, e depois você vai colocando no lugar aqui das palavras, né? Como é que você está vendo ali. Agora, depois, na dúvida disso aqui, você volta e tenta reativar o top-down. Quer dizer, se o bottom-up falha, aí o top-down é que tem que ajuda para você conseguir acessar o significado daquela palavra. Então, aqui, ó, tem a característica visual e a questão da posição da letra, né? E essa parte aqui de conexões inibitórias e excitatórias é quando você vê por exemplo, bigrama, trigrama, que pode ser de várias palavras, mas aí você vai inibindo o que você acha que não pertence ali, né? E o resto continua sendo excitado até você chegar no último, assim, não, a última coisa que você tem que achar, que é o significado daquela palavra. Enfim, aí... Cris, rapidinho, só completando, não sei se você vai falar mais do modelo? Não, esse aí para aqui. Ok, ele parece complexo, mas ele não é tão complexo. Se a gente substituir as letras por pessoas, se você colocar, não sei se vocês têm amigos gêmeos ou trigêmeos, pensa que você colocou pessoas nas bolinhas na segunda camada, tá, onde tem as letras. E você bate, né, você tá na mesma... Você acabou de entrar na casa dessas pessoas e você tem que fazer reconhecimento rápido.
Que acontece? Primeiro, a gente bate o olho no rosto das pessoas e faz um reconhecimento rápido, mas como elas podem ser parecidos, a gente vai buscar alguns detalhes, né, algumas características que a gente sabe, que a gente aprendeu, que diferencia os gêmeos, né? Então pode ser cabelo, pode ser nariz, pode ser uma pinta. Então essa seria a interação bottom-up e top-down, né? Então primeiro eu olho para os caras e vou tentar reconhecer. Agora, sabendo que eles são muito parecidos porque são gêmeos, eu vou buscar a característica específica que eu já aprendi que ela está lá. Então essa é a influência top-down. E no caso da leitura, então, essas características específicas seriam esses nódulos, né? Então, essa característica visual, que é, né, diferença entre letras. Então, P, P e B são bem parecidas, M e N são bem parecidas. Mas, não, imagina, mas elas não são iguais, a gente sabe qual é a diferença visual. E depois a característica da posição, né? Então, imediatamente quando eu bato o olho na palavra, essa palavra, né, as características visuais de posição, ela pode ativar 10 palavras que têm essas letras, mas não necessariamente na posição certa, e talvez não necessariamente, pode ser que algumas letras que são muito parecidas puxaram uma representação errada. Tá? Mas ao passo que esse processamento lexical continua, e aí vocês lembram dos outros estudos, a gente está falando aqui de milissegundos. Então, por exemplo, nos primeiros 100 milissegundos, eu faço essa pré-ativação de todas as palavras relacionadas. Aí nos próximos 20 milissegundos, eu faço esse refinamento. E aí sim, eu acesso a palavra correta e eu inibo as palavras que são similares, que estão na mesma rede, mas que não são a palavra-alvo. Tá? Então, esse monte de caminhos, na verdade, só significa que é uma rede, que existe uma relação entre eles, que eles podem ser coativados, mas em algum momento o que não é alvo vai ser inibido e sobra então a única palavra, ou talvez únicas duas, três, que são as palavras que são mais parecidas com palavra-alvo e que depois vão ganhar nessa competição. É bem competição. Ok? Acho que só isso. Ok. Aí, aqui, olha, vou falar um pouquinho só sobre a história, né? Que esses modelos, né, eles são hipotéticos, né? A gente está sempre testando para ver se é assim mesmo, se tem, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento sobre o processo, né, muitas vezes esses modelos têm que ser adaptados, né, para as novas descobertas. Mas aqui, ó, os modelos cognitivos tem a hipótese, né, da existência de estágios sequenciais, né, no reconhecimento visual da palavra, né, entre os leitores fluentes, vamos dizer assim, né, que envolvem a organização hierárquica e os níveis, né, do mecanismo de processamento e de feedback. Então, por isso que eles incorporaram, porque essa questão de tenta uma coisa, não é, e tenta outra coisa. Muitos desses modelos, né, como esse daí que a gente está colocando, que é o mais citado da literatura, entendeu? É difícil você achar um texto sobre reconhecimento de palavra que não tenha ele, até o desenho. Então, aqui, tanto os processos top-down e bottom-up estão envolvidos, né? E eles têm, então, ele compõe-se, né, ele é composto de 3 níveis, né, que é o primeiro lá embaixo, que são a abstração da palavra, né, da letra, a característica, depois efetivamente a letra, e depois a palavra. E as evidências sobre a existência, né, desses 3 níveis vêm de estudos eletrofisiológicos. O que quer dizer isso, que vem de estudos eletrofisiológicos? O que esses testes mostram, Caterine?
São estudos como EEG, Hum. então eletroencefalografia. Sim, mas o que, que ele mostra que assim, dá suporte para isso aí? Uhum. Os Então, três níveis. os estudos com EEG mostram esse curso temporal, geralmente. Tá? Hum. Então, você tem, por exemplo, o que eles medem é potencial evocado. Esse potencial evocado é como se fosse uma onda, né, no registro do EEG, que é registro da atividade elétrica dos neurônios subjacentes aos elétrodos. Você pode observar uma onda positiva, então potencial evocado, em diferentes, ou uma onda negativa, né, uma deflexão, uma onda para baixo do eixo X, que mostram como se fosse diferentes momentos no tempo quando algo acontece no cérebro. Então, por exemplo, acho que é isso que eles estão falando, a evidência que é para processamento de características visuais das letras, você tem uma onda, eu não lembro se é positiva ou negativa, mas isso a gente pode até procurar depois. Então seria alguma coisa, por exemplo, P300, você tem uma onda positiva 300 milissegundos após início do estímulo. E aí depois para integração semântica, você tem uma onda que acho que é o N600 ou P600, também não tenho certeza absoluta, mas é uma onda que vem depois. Então é como se esses estágios, você tem evidências eletrofisiológicas que falam que indica, né? Claro, gente, não é certeza, mas são índices de que esse processamento vai acontecer em estágios sequenciais, tá? Ajudou? Ok. Ok. Bom, aí, ó, estudos, né, desenvolvimentais, né, têm encontrado muita variação na compreensão da leitura, né, e eles têm a previsão que esse reconhecimento da palavra, né, ficar muito dependente com o reconhecimento da palavra, ele vai diminuindo essa dependência, né, à medida que a pessoa vai evoluindo no processo de leitura. Mas, ao mesmo tempo, há um aumento, né, da variação que é previsível, previsível pelo listening comprehension. Eu não, qual é a relação aqui da audição? É porque você, na audição, você não tem que usar essas questões físicas da letra, não é? Você usa o que você já tem desde que você nasce, que é a exposição ao som. É isso? Aqui vai um pouquinho mais longe ainda. Aqui esse listening comprehension é sua capacidade de compreender e de interpretar, tá? Então tem muito, além da processamento auditivo, que seria a coisa mais básica, tem a ver com sua linguagem e compreensão e capacidade de integrar informação e interpretar corretamente e achar uma resposta correta, por exemplo. Tá? Então, o que é que eles querem falar? Quando a criança está na primeira, a segunda, a terceira, talvez até quarta, aí depende muito, de novo, do domínio linguístico, né? Então, qual língua a gente está falando? Mas, tipicamente, nas primeiras 3, 4 séries, a habilidade de leitura, ela se correlaciona fortemente com uma habilidade de decodificação e outras habilidades relacionadas, então, consciência fonológica, rapidez de reconhecer letras, capacidade de soletrar, tá? Então é isso que ele fala nesse primeiro trechinho, nesse primeiro parágrafo. Uhum. E claro que ela se também correlaciona com linguagem e compreensão e outras coisas, mas não tão fortemente, tá? E aí uma vez que essa leitura se torna fluente, né, deveria se tornar fluente, ou seja, essa criança sai dessa decodificação letra a letra e ela passa a ter uma leitura mais lexical, ou seja, de palavras maiores, de conjuntos maiores, ou já reconhece mais letra, né? Desculpem, já reconhece palavra, não faz aquela batata, né? Já tem uma leitura mais fluente, batata. Essa correlação ela começa a sumir, então ela começa a desaparecer. E aí passa, então, os estudos que avaliam crianças como uma bateria de teste,
começar a mostrar outra correlação, né? Então, correlação mais com funções executivas e com compreensão, como aqui ele fala. Então, isso é super interessante, super importante até na prática, né? Por quê? Porque existem no mundo, existem muitos programas de intervenção para você ensinar a criança a decodificar, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. E aí depois questiona-se por que, então, se você tem essa forte ensino de decodificação, por que quando você avalia essas crianças aos 15 anos, muitos, né, têm resultados ruins na leitura? E a explicação acho que pode ser essa, porque a leitura aos 7 anos é decodificação, sim. Mas se você não muda a estratégia depois, você deixa de estimular o que um bom leitor tem, além de decodificação, que é a compreensão, que é vocabulário amplo, que é capacidade de refletir rapidamente sobre frase e integrar o significado. Tá? Então, além da decodificação, você tem que cuidar dessas outras habilidades, porque senão o leitor ele pode decodificar rapidamente, mas se ele não tem vocabulário, ele não vai acessar o significado semântico. Se ele não conseguir refletir sobre, né, se ele não tem conhecimento do mundo, vamos dizer assim, ele não vai conseguir interpretar frase, parágrafo, e aí ele continua não sendo leitor bom. Tá, então, listening comprehension seria bem isso. Então, você escuta uma frase, o pássaro voou e sentou em cima da mesa. E aí você tem, por exemplo, em crianças pode ser assim, você tem 4 imagens, numa pássaro está voando, numa pássaro está sentado em cima da mesa, numa pássaro está sentado em cima da cadeira, que está perto da mesa, e numa tem uma menina sentada em cima da mesa. Tá? E aí a criança tem que escutar e selecionar a resposta correta. Isso seria, por exemplo, a avaliação da listening comprehension. Porque aí a gente não está assim, não está usando as letras, vamos dizer assim, as palavras, né, a parte escrita. Então, quando você elimina a questão da decodificação. Isso, mas isso que é super interessante, sempre assim, os dois testes juntos, né? Então, numa criança lê a frase, escolhe imagem correta, e num teste ela escuta e escolhe imagem correta. Porque, por exemplo, nas séries iniciais, esses dois testes conseguem diferenciar muito bem quem é disléxico e quem não é. Tá? Não é o único teste, claro, tá? Para não simplificar, não é assim que se diagnostica de dislexia, mas ela é um fator importante, né? É um score importante. E o que acontece com crianças com dislexia? Elas têm muita dificuldade de decodificar, né? De formar, justamente de criar a habilidade de uma decodificação rápida. Mas do resto, são crianças excelentes. Então elas vão muito bem no listening comprehension e elas vão muito mal no reading comprehension. Então existe uma discrepância. Agora, se você tem uma criança que tem TDAH, né, transtorno de atenção e hiperatividade, ele vai mais ou menos no reading comprehension, porque o problema não é a leitura, o problema é a atenção, ele vai se distrair, e aí, de repente, vai lá só o começo da frase e o resto chutar. E ele vai mais ou menos também no listening comprehension, porque a atenção ela vai atuar de forma muito similar, né, em ambos os testes, deveria. E aí quando você tem uma criança que, por exemplo, tem uma dificuldade geral, sabe, que pode ter até aí um limítrofe na inteligência, ele vai muito mal em ambos, né, mas ele vai muito mal no listening comprehension também. Então, esses dois testes, eles são complementares e de fato, né, você pode ver até em leitores bons, que eles falam, né, em diferentes idades, eles vão ter peso diferente nessa compreensão de quem é bom leitor, quem não é bom leitor. Agora, por exemplo, se a criança ela não tem muito, não desenvolve a prática de leitura, ela vai continuar com essa decodificação assim, até o resto da vida. Ela vai, toda vez que, entendeu, qualquer palavra que seja menos usual, ela vai ter que recorrer a isso?
Então, se ela, por exemplo, se ela passou por forte ensino, sabe, estimulação muito boa de habilidade de decodificação, ela vai continuar provavelmente assim, se ela lê mais ou menos, sabe, claro, se ela se isolar totalmente da leitura, essa habilidade não vai se desenvolver, mas se ela continuar lendo pouco, mas lendo, a habilidade de decodificar vai ser boa, né? Ela não vai demorar, por exemplo, para decodificar palavras novas, mais do que um leitor experiente, tá? Mas ela não vai ser um leitor bom, é isso que eles estão falando, porque vai faltar esse outro conjunto de habilidades que o leitor bom tem, que é a compreensão rápida. E a compreensão rápida tem a ver com meu vocabulário, né? Meu costume e facilidade de interpretar as informações que eu estou lendo, familiaridade com estilos, né, genres, contextos diferentes. Aí, sabe, é esse pacote maior que ele não vai se formar se a pessoa não tem exposição a isso. Uhum. Aí eu tinha pensado numa outra coisa que você falou agora, uma dúvida, agora eu não lembro. Nessa questão de decodificar. Que lembrei. O uso do top-down, ele é natural ou ele é aprendido na leitura? Não sei. Isso é uma coisa que a gente não sabe responder. Acho que mesmo porque a gente não sabe dizer quem tem razão, sabe, nesse. Então o processamento é bottom-up ou o processamento é top-down. Ultimamente, consenso, se existe consenso e ainda não existe, existem grandes brigas entre defensores de ambas. Mas assim, quem não quer brigar parte para o consenso de que os dois interagem em todo o processamento, então na leitura também, e que se é aprendido e se é natural, provavelmente ambos, né? Porque o que acontece? Pensa só, por exemplo, indicadores binoculares, tá? Não sei se vocês sabem o que é, mas quando a gente olha uma pintura, você está olhando um quadro, e esse quadro está mostrando um barco ou vários barcos que estão partindo aí no oceano. Você está olhando um quadro, que é uma imagem bidimensional, né? Ele não tem profundidade. E mesmo assim, quando você olha esses barcos, você sabe que eles estão partindo, que eles estão se afastando. Como é possível, né? Como a gente sabe que o quadro tem profundidade, que um barco está mais para frente, outro está mais distante, que tem um horizonte, que o sol está se pondo lá no fim do horizonte, tá? Então, isso é aprendido. A gente aprende a observar, diferenciar o que é realidade tridimensional e o que é realidade bidimensional e quais são os indicadores binoculares, que são chamados assim, que nos dizem, que dizem ao nosso cérebro que tem aí uma profundidade, né? São vários esses indicadores, mas, por exemplo, é que os objetos mais distantes diminuem do tamanho, eles sobem numa posição horizontal, eles se aproximam do horizonte, e aí tem vários indicadores binoculares que nosso cérebro interpreta corretamente e nos diz, olha, barcos estão partindo, né? Estão se distanciando. E isso é claramente aprendido, né? Então tem casos na história de crianças raptadas, presas, quando muito pequenas, que não tiveram essa interação com o ambiente real, que não aprendem o cérebro não aprende que algo é profundidade e algo é plano, tá? Então, leiam Kaspar Hauser, ou vejam um filme, acho que já tem filme, que ele é uma dessas crianças, foi uma dessas crianças. E então, sabe, o top-down é muito aprendido. E a criança pequena, ela não tem, né? Ela olha de cima da janela, vê pessoas na rua e fala, olha pessoinhas pequenas, olha os carrinhos pequenos. E o adulto não faz isso, ele já sabe que porque é longe, porque está muito longe embaixo, o tamanho diminui. Então, só sei responder isso, mas na leitura, não sei. Então, é porque o que eu tô... A minha pergunta tem a ver com, por exemplo, quando você ensina essa questão de estratégia de leitura para a língua estrangeira, você tem que ensinar, você tem que
falar para a pessoa que ela não precisa parar em cada palavra que ela não sabe e procurar um dicionário, porque o contexto vai acabar, pelo menos, dando uma ideia do que é. E aí, isso é uma coisa que a gente luta muito com o aluno que está começando, porque ele quer saber palavra a palavra. Aí, a hipótese, né, seria assim, mas será porque isso, quando ele lê na língua materna, ele conhece as palavras, né, muito mais do que no inglês, ou qualquer outra língua estrangeira, e é por isso que ele faz, entendeu? Ele não usa tanto o top-down. Então, Cris, acho que aí vai outra explicação, que é de, por exemplo, como a gente resolve problemas. Então, quando você olha, de novo, teoria da psicologia cognitiva de resolução de problema, você tem um jeito que é mais comum para o ser humano e acho que até para as outras espécies animais, que é o uso de heurística. A heurística é uma solução que a gente já usou antes e ela deu certo, e a gente vai consistentemente ou insistentemente aplicar em novas situações, né? E muitas vezes ela não dá certo em novas situações. Eu acho que é o que está acontecendo nesse seu exemplo. O aluno ele vai usar a mesma estratégia que ele usaria em português, né? Que talvez ele está acostumado de usar. E ela não dá certo. E aí por isso é bom você ensinar ele outra estratégia. Agora nada impeça que ele chegue na mesma conclusão. Poxa, isso não dá certo, isso é exaustivo, vou deixar dicionário para lá e vou tentar me virar, né, com palavras-chave, tentando acessar o significado da frase inteira. Tá? Então ele vai buscar outra solução mais eficiente. Acho que é mais isso, nesse caso. Então, sabe, não tem a ver mais com o que é inato, que é aprendido, mas mais como ele resolve o problema, né? Uma nova situação, leitura em outra língua. Uhum. Ok. Até porque, na verdade, quando eu estava procurando essa questão de top-down e bottom-up, a gente vê que nos sites dedicados à língua estrangeira, fala exatamente que o top-down é importante, que o bottom-up não dá muito, deve ser assim, de certa forma, ser usado com moderação, parará. E o que é o contrário quando você lê sobre L1, né? Então, a forma de abordar realmente é diferente. Agora, sim. se é... Sabe é justamente porque no L2 ele já sabe fazer essa conversão grafema-fonema, mas ela não é útil, porque o que falta para ele é acessar o significado, né? Sim. Então eu posso ensinar você a ler em tcheco em 10 minutos, porque é altamente irregular. Então eu vou ensinar você só aqueles sons que não existem em português. E aí você sai lendo tcheco. Agora você não vai entender nada. E esse é o problema, né, no L2. Sim, você pode decodificar. Assim, é ler, mas não compreende. Ok. Então, os estudos mostram, né, que os maus, que interpretam mal, né, eles têm déficit no vocabulário receptivo, né, e no processamento semântico. Então, essas duas autoras aqui, elas encontraram em crianças, né, que eram pobres em compreensão, né, com 9 anos, que eles eram mais lentos, né, e tinham um nível de acerto menor quando eles julgavam sinônimos, né, isso comparado a outras crianças, né, da mesma faixa etária. E aí depois um outro estudo, ela mostra que há um déficit semântico, né, em crianças que compreendem, né, tem problemas de compreensão. Então, eles podem, esse problema de compreensão não precisa ser necessariamente por causa de decodificar, né, não é ali que o problema está, mas o problema está ou porque não consegue fazer essa questão semântica, ou então a questão gramatical, né, que são os outros níveis que estão para você interpretar o texto. E isso também, esse tipo de
questão semântica ou gramatical, ela pode ocorrer também no listening, né? Aí não é só do reading. Então, ela iniciou o trabalho de 97, né? Ela coloca que as crianças de 9 anos que são pobres, né, assim, que têm problemas de compreensão, elas não só tinham problemas para responder as questões, mas depois que elas liam, ela estava, mas assim, depois que ela ouvia, ela ia ler e as coisas, os problemas eram semelhantes. Então, não precisa ser necessariamente da decodificação, se ele acontece também no listening. Aí pode ser outros problemas. Mas eu acho que isso aqui é bem mais raro, né? Porque aí a pessoa tem um outro problema, não é um problema de que não foi alfabetizado corretamente, ou que não praticou a exposição às palavras. É isso? É um outro problema, isso, né? Então, pode ser, a gente teria que olhar esse estudo para entender quais testes foram aplicados, por exemplo, avaliar sua inteligência geral, vocabulário, mas essas duas autoras são muito boas, então acho que provavelmente, e muito experientes na área, eu acho que provavelmente elas cuidaram, sabe, dessas outras coisas, mas eu acho que é o que eles falam, né, mais para o que você acabou de falar, que é essa compreensão, né, que a compreensão, ela envolve outras funções cognitivas do que só, por exemplo, decodificação de leitura. Então, na compreensão, você tem que ter memória operacional, né? Se eu leio 3, 4 frases, você tem que ter memória suficiente para guardar o significado da primeira frase, né? E conseguir integrar com o significado do resto. Você tem que ter linguagem, vocabulário para conseguir facilmente entender as palavras que estão dentro da frase. Então, por exemplo, pensar uma frase que apareceu aí nos testes de leitura na avaliação, né, de português das crianças da terceira série. Como que era? Sei lá, um bichinho subiu numa parreira. Você sabe o que é parreira? Né? Isso está no seu vocabulário? Se não tá, a pessoa facilmente substitui parreira pela barreira. O bichinho subiu na barreira. Tá? Ou seja, ela vai adequando a compreensão dela àquilo que ela conhece. E aí pronto, já interpretou errado. Então, a compreensão, ela envolve, sabe, quando você decodifica, quando você lê, você também tem tudo isso, né? Você também tem que ter compreensão das palavras que você acabou de ler. E você tem que ter a capacidade de integrar essa informação, e você tem que ter memória para lembrar o que você leu, né, 2 frases atrás. Mas o que eles estão tentando falar, quando você tirar esse componente de decodificação, ou seja, quando você não faz na leitura, mas faz uma compreensão auditiva, essa dificuldade permanece. Ou seja, não é a questão, muitas vezes, não é apenas a facilidade ou dificuldade com decodificação. São justamente um conjunto dessas outras, podemos chamar isso de deficiências ou fraquezas, né, que tornam esse conjunto que a gente chama de leitor fraco, né, leitor pobre. Ok. Aí ela falou, contudo, há um substancial evidência, né, quantidade de evidência demonstrando que quando você depende menos, né, do contexto, né, que acontece com crianças mais velhas, né, com leitores mais velhos que já são fluentes, então eles usam mais processamento bottom-up, né, na identificação, né, do que aqueles que não têm vocabulário, e aí são obrigados a depender do contexto, né? Então, assim, quando criança é uma coisa, na hora que estão desenvolvendo a leitura, mas quando chegam, né, a ser um leitor
experiente, um leitor, né, é mais fluente, ele muda entendeu? Vamos dizer assim, não é que ele para de usar, mas usa muito menos, né? Uhum. Aí, Aqui parece uma oi, contradição, né? Aqui, parece uma contradição. isso, mas não é. Vamos tentar entender. Ah, o que a gente tem que pensar? Aquele leitor que não tem vocabulário bom, que não consegue integrar. Por exemplo, esse caso de parreira. Tá? Se você lê, o bicho subiu numa parreira e comeu todas as frutas. Mesmo se você não conhece a palavra parreira, o que você vai entender do contexto geral? Que é algum arbusto ou alguma árvore, né? Porque se comeu todas as frutas, não vai ser uma barreira. Tudo bem? Então Sim, você usa sua lógica e seu conhecimento geral e talvez até conhecimento linguístico para conseguir criar um novo significado para aquela palavra que você desconhece, ok? Então isso provavelmente acontece em maioria dos leitores, né? Os leitores usam o contexto daquilo que está sendo lido para, de repente, interpretar uma parte ou acessar uma parte da frase e para entender o significado de tudo, ok? Agora a gente pode já pensar, nesse processo nós temos pessoas, aí não vamos falar mais das crianças na fase inicial, mas leitores, por exemplo, lá por 15 anos, que fazem isso com mais sucesso ou menos sucesso, dependendo da capacidade de interpretar, de conhecimento linguístico e de tudo que eu já falei. Agora, junta isso ainda com essa habilidade de decodificação, que é algo mais básico. Se a pessoa conseguir decodificar corretamente parreira, né, ela está em vantagem do adolescente que tem decodificação fraca e vai decodificar, por exemplo, barreira, ou farreira, ou marreira, ou qualquer outra coisa. Tá? Então, o que eles estão querendo falar? Quem é um bom leitor, um bom decodificador, né? Quem consegue rapidamente ler, que é esse bottom-up, rapidamente ler essa palavra e acessar, né, e ter acesso ao léxico, depois esses outros processos vão facilmente resolver qualquer problema e ele avança rapidamente na leitura. Mas quem já não tem essa interpretação, né, do contexto, da compreensão auditiva e ainda é um mau decodificador, e aí, de novo, aqui a gente está falando da língua inglesa, tá? Então, provavelmente, em alemão, que é língua regular e decodificação é muito mais regular e simples, o peso disso pode ser menor, tá? Mas em inglês, né, que é irregular e decodificação rápida, provavelmente tem peso maior. Então, quem é bom decodificador se diferencia bastante de quem não é bom decodificador. Deu para entender por que não é contraditório? Uhum. Sim, é o que ele vai falar aqui, ó. Que embora os leitores proficientes sejam mais eficientes, né, no uso do contexto e do conhecimento prévio, né, porque são mais velhos, né, têm uma bagagem maior, eles não precisam usar o contexto se eles conseguem identificar as palavras, né, conseguem decodificar e conseguem encontrar o sentido semântico e a questão gramatical para integrar na sentença. Então, embora eles conheçam mais, eles não usam se usarem o tal do, né, agora o bottom-up, né, que é isso aí. Agora, eles podem, né, aqui, ativar, né, o conhecimento lexical ou semântico, a informação lexical ou semântica, né, da maioria das palavras, usando a informação bottom-up, ou seja, da palavra pela palavra, né, antes de as questões contextuais, né, serem, vamos dizer assim, ativadas. É isso mesmo? Você faz uma compreensão, você tem um acesso à palavra mais rápido do que o uso do contexto? Quer dizer, é isso mesmo?
Se você é um bom leitor, o contexto, na questão temporal, ele vem depois. É isso? Acho que o que eles querem falar é o que a gente está já concluindo mesmo, de que se você é bom leitor, você vai usar contexto sim, mas você depende dele menos, porque você consegue decodificar corretamente as palavras-chave, as palavras principais. Então você não precisa tanto do contexto. Já quando você não é um bom decodificador, você vai precisar muito mais do contexto para conseguir fechar o significado. Tá? Então você vai, sabe, depender muito mais do contexto. Acho que é só isso mesmo. Tá? Pega esse exemplo da parreira. Se você conseguiu decodificar corretamente parreira, você vai usar contexto. Se você não conhece a palavra parreira, você vai usar contexto para entender apenas aquela palavra. Agora, se você é mau decodificador, você decodificou barreira, você vai precisar muito mais do contexto para entender por que bicho comeu frutas na barreira. Né? Você vai talvez precisar reler até. Tá? Acho que é isso. Você é muito mais dependente do contexto para conseguir fechar o significado daquilo. Ok, então aqui, ó, a arquitetura cognitiva, né, do leitor proficiente, né, do sistema, né, do leitor proficiente, portanto, que eles chamam de funcionalmente modular, né, ou seja, você tem várias áreas aí que entram em ação e elas variam também, além de você ser um leitor proficiente ou não, questão de tarefa da leitura, outras questões também entram, então por isso que é modular. Aí, ó, a maioria das palavras são identificadas, né, de maneira bottom-up, né, que são guiadas puramente, né, pelo input sensorial, ou seja, né, do que a retina está recebendo. Aí, ó, quando se foca nas diferenças individuais, né, entre os leitores proficientes, a gente tem mais insight, não sei, um insight mais confiável das causas, né, da leitura eficaz, do que quando você tenta entrar em diferenças individuais, mas focando, né, nos leitores assim, mais pobres, né. Então, geralmente os leitores nessa população de leitores mais pobres, né, eles têm, eles mostram diversas características, né, as características são bem variadas, né, do que pode ser explicado para que ele seja um leitor pobre, um mau leitor. Né? Então, que aqui ela vai justificar o estudo que ela vai fazer. Né? Ela vai estudar os bons leitores para ver o que eles fazem, ao invés de estudar os maus leitores e ver o que acontece, por que eles são maus leitores. Então, existem também evidências, né, que outras habilidades também cognitivas têm menos variabilidade, né, entre os leitores proficientes, né, do que dos que estão começando. Isso sugere que os expertos, vamos dizer assim, né, os que já estão fluentes, eles tendem a convergir, né, para questões estratégicas e processuais que são mais próximas, né. Então, o bom leitor, ele tem um leque de, vamos dizer assim, de estratégias que se assemelham uns aos outros, ao contrário dos maus leitores, que o que leva a ser mau leitor parece que é muito variado, então é mais difícil de você estudar, no caso de estudar muita coisa, né, mas é isso mesmo? Isso mesmo, Cris. Vamos, então, até onde vamos? Só perguntando por causa do tempo. Então, a gente está na metade ainda, né? E aqui eu vou falar do como é que eles comparam, né? Aqui tem um experimento, aqui no experimento que eu tive mais dificuldade de explicar esse teste, né?
E, além disso, eu tenho, assim, uma questão importante, eu acho. Esse teste, embora eu não tenha entendido exatamente como ele funciona, ele é um teste de memória, né? Eu acho que, historicamente, quando você pega na internet, quando ele foi usado, ele é um teste de memória. E aí a minha pergunta como é que você faz para excluir a questão sei lá, da memória de trabalho, se você tem, entendeu, a sua memória de trabalho, mas é menor, como é que você desvincula uma coisa da outra? O que é questão de interpretação, de você conhecer a palavra, usar o contexto, e o que é memória, entendeu? Que se a memória falha, você vai parecer que você tem problema de leitura, entendeu? De codificação, o que seja. Uhum. Bem observado, você não consegue desvincular isso. Por esse motivo, por exemplo, eles usam a listening comprehension, porque justamente se a pessoa tem problema na memória, ele vai influenciar de forma similar a compreensão em leitura e compreensão na escuta. Agora, se é problema da decodificação, não vai aparecer isso na escuta. Porque justamente não tem como desvincular, não tem como separar o que é atenção, o que é memória de trabalho, o que é, né, da decodificação. Uhum. Elas atuam tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É que o ano passado, quando eu estava fazendo lá eu estava assistindo uma dessas reuniões de sexta-feira lá na UFABC, aí um rapaz apresentou um trabalho, acho que ele era da Unifesp, falando, se eu não me estou enganada, ele falava de como você faz um teste como esse, que entra várias outras habilidades, como é que você faz para fazer um outro teste para poder, entendeu? Tentar desvincular uma coisa da outra, ter outros dados que possibilite você encontrar o que você está especificamente procurando, que é o que você falou sobre o auditivo, né? O auditivo, se a performance do leitor no auditivo vai te levar a ver se essas questões são de memória ou se é porque ele não sabe mesmo a palavra. Uhum. Esse na neuropsicologia se usa dissociação. Então, dissociação dupla, tipicamente, é quando você consegue, por meio de testes diferentes ou mesmo teste, mas você consegue justamente diferenciar os desempenhos nesses subcomponentes cognitivos. Né? Porque cognição é tudo mesmo. Agora, nós temos modelos cognitivos que diferenciam o que é atenção, o que é memória de trabalho, o que é decodificação. Mas quando você lê um texto, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso, usam-se baterias grandes de vários testes, onde você tem teste de atenção, você tem teste de memória de trabalho, você tem teste de compreensão auditiva, né? Então, ele escuta a frase e ele tem que responder. Depois ele lê a frase ou parágrafo, ele tem que responder. A questão, você consegue ver, então, como eu fui descrevendo naquele exemplo de TDAH, dislexia, leitor normal, qual seria o perfil esperado? O que acontece na prática? Na prática, a gente não tem certeza se a gente consegue diferenciar tão bem quanto a gente acha que está diferenciando, né? Por quê? Porque muitas vezes não são mesmas tarefas. Você usa um teste que avalia a atenção. Esse teste provavelmente não vai ter material escrito, serão umas figuras, né? Teste de cancelamento são um conjunto de figuras que a pessoa tem que riscar, figura que não está no modelo. Então já é diferente da leitura. E assim vai, né? A variação nas tarefas, ela, na verdade, é um ruído. E a gente... Enfim, essa é a nossa limitação, a limitação do método, né? A gente não consegue diferenciar perfeitamente, e aí isso pode trazer um ruído no dado mesmo. Ok. Eu vou sugerir para a gente, talvez, a gente parar. O que vocês acham? Tudo bem. E bom dia.
aqui já está todo mundo acordando. Tá claro que sou eu que atrapalho, porque quando eu participo, a gente nunca termina o artigo. Não, na verdade é porque a gente tem para perguntar as dúvidas e já ir discutindo ao longo da apresentação, né? Conforme a gente vai lendo, eu já vou fazendo as perguntas, porque como a gente já leu, né? Já leu mais uma vez, as perguntas já estavam lá. Sim, Bru, eu acho que é muito válido desse jeito como vocês vão fazendo, porque vai esclarecendo as dúvidas no decorrer. Muito bom, tá ótimo. Eu acho que pelo menos para mim, eu já tenho, por exemplo, o restante eu já tenho várias dúvidas. Agora, o que eu achei interessante é que ela vai usar a nova Imankova, acho que para analisar os dados, e inclusive um outro lá, Split, não sei lá, não lembro mais, e que depois lendo sobre esse tipo de teste, eu li que os testes de regressão são muito mais interessantes, né, e muito mais confiáveis para, em vez de você ficar usando várias ANOVAs, né, é o que a gente vai ver regressão em breve, né, na estatística. Aí, se a gente conseguisse os dados, né, desse teste, a gente poderia, assim, fazer usar e depois comparar. Como é que sai, né, o que ela viu fazendo dessa forma, né, com a nova e como você faz por regressão, né, se dá o mesmo resultado, se não dá. Cris, você consegue esse teste? Esse RSVP? Eu não escrevi para ela, porque a gente não tem certeza ainda do que a gente precisa, né, do quanto a gente precisa. Mas eu vou escrever começando com esse daí, porque eu acho que vai ser interessante a gente já tem um conhecimento, né, teórico, e aí aproveitar estudando a regressão para ver por que não se faz de um jeito, mas se faz de outro. Que é exatamente isso que eu encontrei nas técnicas que ela usou, na estatística, que não se usa mais. Tudo bem, então eu vou colocar aqui, eu vou escrever para ela, e vou pedir. Joia. E aí vamos continuar então na semana que vem. Isso, na semana que vem a gente continua. Tá bom, obrigada pessoal, um abraço. Tchau, gente, bom dia. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, Felipe, obrigada. Tchau, pessoal, obrigada.